Deus Todo-Poderoso, com muita gratidão, meu Pai, nós estamos aqui. Ó Deus, estamos aqui, ó Pai, porque foi o Senhor quem nos escolheu. Porque nenhum homem escolhe o certo, ó Pai. O profeta fala que a nossa tendência, a nossa natureza tende a ir para o que é mal, tende a ir para o pecado, ó Pai. Então, se alguém está aqui, ó Pai, é devido a uma coisa: o Senhor o escolheu para estar aqui. E nós somos agradecidos ao Senhor, ó Pai, que nos escolheu, Pai, para estarmos aqui na Tua casa e Te servindo, ó Pai. Ó Pai, temos aprendido na escola sobre os móis que tem aí pelo mundo. Ó Deus, mas nós somos o pacote escolhido pelo Senhor. Deus, muito obrigado por fazer parte deste pacote. É pequeno em número, mas é grande em qualidade. A igreja de Jesus era menor daquela época, meu Pai, mas foi a igreja que ressuscitou da tumba, meu Pai. E nós temos seguido este evangelho que vai nos tirar da tumba naquele dia. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Pai. Se alguém está numa tumba de sofrimento, de depressão, de desânimo, que ele seja ressuscitado hoje, meu Pai. A palavra ressuscita. Lázaro estava morto, meu Pai, mas quando a palavra chegou ali, através de Jesus, ele ressuscitou. Pai Celestial, que o ânimo possa ressuscitar na nossa vida, que o desejo por uma vida santa, Pai, possa tomar conta de cada um de nós. Pai, essa pessoa que levanta e cai, vem e volta, que ela possa entrar e nunca mais sair, ter uma vida nova. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, meu Deus, ele nunca mais tem desejo de voltar ao mundo, e uma nova criatura é. Graças a Deus. Irmão Magno, muito obrigado por ter vindo. Amém. Agradecemos a Deus pela sua vida, pela Amém. Sua presença. Amém. Que bênção, irmão Magno, na escola dominical. É maravilhoso, irmão Ronaldo, nós fazer parte desse pacote. É verdade. Como você acabou de orar. E nós estamos nesse pacote, irmão, é por causa da misericórdia de Deus, né, irmão Ronaldo? É verdade. Não é por obra, não é por mérito nosso. Nós estamos nisso. Você crê que você está nesse pacote? Aleluia. Amém. Tem um pacote dos eleitos, né, irmão Ronaldo? Tem, o pastor pregou com muita sabedoria sobre o pacote. Tem o pacote da igreja católica, né? Tem os seus, tem os muçulmanos também estão levando os seus, os ateus também estão levando, já são, diz que 15% da população mundial, né? Mas Jesus, e aí eu estava analisando, irmão, você pega um suco lá no supermercado, produto alimentício, não é alimento, né? Que tem conservante, tudo, e tá lá, sabor de uva, né? Suco de uva. Quando você lê no rótulo, tem lá isso, de uva não tem quase nada. Às vezes só o nome, só a cor. Tem e tudo. Assim são as religiões de hoje. Fala de Deus e tal, mas quando você vai ver de Deus ali, às vezes é só o nome. Mas tem uma igreja que tem 100% de Deus. Amém. Há pessoas que têm 100% de Deus. Você é uma delas? Amém. Graças então vamos louvar, né, irmão Magno? Vamos louvar com gratidão. Amém. Vamos louvar com característica de quem tem 100% de Deus. Se você louvar mais ou menos, eu vou pensar que você só tem uma parte de Deus, tem 20%, né, irmão Magno? Vamos louvar com tudo que nós temos. Isso, irmão João Batista, cadê você, irmão João Batista? Vamos cantar com gozo, gratidão, por fazer parte desse pacote de Deus, né, irmão João Batista? Vamos cantar. Amém. Vamos cantar então, irmão? A face adorada. É o 159. É 149. Desprezando toda dor, eu vou a cantar e o calvar ao pecador sempre apontar. Flechas passaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz,
me salvar. Sempre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a igreja amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, Ele me salvar. Aleluia. Aleluia. No céu não entra pecado. É 259. Aleluia. Se nós cantar mais rápido esses hinos, fica bom também, hein? Aleluia. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra me preparar. E eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as eras. A Deus tem que sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter, e o meu eterno vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Além há bastante riqueza, do qual poderei desfrutar. E eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as eras. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. O céu luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros for Deus espalhados no céu para sempre brilhar.
canta ainda, amor, 352, Obra Santa do Espírito. Aleluia. Obra Santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como ventos, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é decisiva, vigilância e destemor, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã nem o mundo todo hão de apagar esse dor, ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado, arde o fogo do Senhor, é a bênção do Espírito, nos enchendo de fervor. E Jesus está salvando, apagando toda dor, no Espírito batizando, pois a vida Ele é o Senhor. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã nem o mundo todo hão de apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Eis que o noivo vem chegando, espalhando suave amor, já se sente o perfume da unção do Salvador, e a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã nem o mundo todo hão de apagar esse dor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Amém. Obrigado, irmão João Batista. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Irmão Ronan, hoje nosso tema é: você está navegando ou você está naufragando? É verdade. Faz a introdução para nós aí. Enquanto o irmão Ronan faz a introdução, você já pode pegar na sua Bíblia em Provérbios 16, 17. Irmão Ronan. Irmãos, o assunto ele é muito bom porque atinge a vida de todos nós, todos os dias. Lá em Gênesis fala assim, fala sobre a ciência do bem e do mal. Primeiro ela vem para o bem vem em primeiro lugar. Mas o mau uso, o diabo entra e às vezes nós não conseguimos controlar, administrar e podemos nos complicar. O irmão Magno me falou uma palavra nova, estou vendo essa palavra pela primeira vez hoje. Nomofobia. Fobia eu sei que é medo. Agora nomo eu ainda não sei, mas a gente pode descobrir junto. Alguém já ouviu falar, pelo menos falar sobre isso? Nomofobia? Alguém sabe o que é nomofobia? Para mim chegou hoje o irmão Magno que trouxe.
aqui É na uma doença nova essa, na verdade, mano. É nova, uma bem, doença bem nova. nova, é do século XXI, né? É Vamos isso. colocar assim. Nomofobia, no contexto aqui que está a matéria, é medo de ficar sem o celular. Falar em celular, cadê o meu? Deixa eu ver. Não está aqui. Está aí, meu bem? Se eu perder o celular, o trabalho complica. Né? Eu não tenho medo de perder o celular, desde que ele esteja lá com minha esposa, né? Que se eu não tivesse, ia ficar complicado. Mas é a nova doença, irmão Ronan, que está afetando muitas pessoas, nomofobia. Nomofobia. É o medo de ficar sem celular. É uma certa, porque tudo que é bom a gente gosta, né? Mas é uma certa dependência que te pode prejudicar em outras áreas, né? É um descontrole, né, irmão Magno? Porque senão a gente fica aquém, né? Não, eu não uso e tal, não tem como, nos dias de hoje você tem que usar. Mas se isso te prejudicar em outras partes, na não família... colocar aquilo no lugar de Jesus, né, irmão? Esse é o equilíbrio, ou no lugar da né? família, ou no lugar da família. tem muitos... Então, na matéria, concluindo, fala que tem pessoas que se perdeu, esqueceu, ou não desgruda mesmo. Ele entra em pânico, dá ansiedade, perde sono, né? Noites varando lá, sem dormir, e outras coisas mais. Então, é algo que pode se tornar sério. Né, irmão Eu já Marcos? chamaria os convidados, vem, por favor. Vem cá, irmão Rogério, irmão Washington. Hoje vamos ter um debate com os professores aqui. E o irmão Roberto vai nos ajudar, que essa área é muito... Ele conhece muito. Vem, irmão Roberto. Irmão Roberto, irmão Washington, irmão Rogério, as irmãs Geise, irmã Raquel Tavares e Raquel Folgaça. Por favor, já pode tomar os seus lugares. Enquanto eles vêm, peguem suas Bíblias aí, meu irmão. Meus irmãos, Provérbios 16, Provérbios capítulo 16, versículo 17. E o irmão também Ricardo Camelo, irmão Ricardo Camelo. Irmão Ricardo Camelo, ele ingressou aí nesse trabalho com a gente ali, trabalho de 8 horas, e ele tem muita coisa para passar para nós, muito conhecimento dessa área de venda, dessa área que o jovem precisa muito, estímulo para conquistar, né? E Deus colocou ele aí para nos ajudar nesse trabalho aqui também. E as irmãs, cadê? Estão aí já? Então vamos, irmão Ronan, lê para nós, vamos ficar de pé? Diz assim, Provérbios 16, verso 17 apenas. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Isso. Vamos ver lá, mais uma vez, vamos lá, irmão Ronan? Todos. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Amém. Vamos ficar, porque algumas Bíblias diferenciam, né? Tradução. Podemos assentar, meus irmãos? Podemos assentar? Então nós vamos começar com o nosso debate, né, irmão Ronan? Um assunto que hoje eu particularmente tenho... Minhas duas filhas, as professoras delas foram obrigadas a criar um grupo do WhatsApp, que no caso é o telefone da minha esposa, que para elas passarem matéria e tem coisas que, bom, Ronan, que não tem jeito. E é muito prático, né, irmão? Prático. Quem utiliza o WhatsApp, eu mesmo, na área imobiliária, sou corretor de imóveis. Antes tinha que ligar para o cliente, às vezes ele estava numa reunião, não podia atender, ele me retornava, eu já estava em outro lugar. Hoje não, manda mensagem ali, já ouve, no momento dele ele me responde. Então, sabendo usar, é para o bem, é o que está lá na Bíblia, é do bem. Agora, não administrar que você pode se prejudicar. Aí nós vamos conversar um pouco sobre isso, como administrar isso. Isso, porque senão... Isso não virar não a árvore da ciência do mal para nós, né? Não administrando bem é aquilo que o irmão colocou. Administrando bem seria você estar navegando bem, né? Ou, senão, você vai naufragar e prejudicar a sua vida. Eu gostaria, de começar com... Há um jogo que está matando. Um jogo aí que está matando muitos jovens. E esses jovens deprimidos, viu? E a irmã Geise, eu gostaria de começar com a irmã Geise ali. Ela vai trazer para nós o nome desse jogo. Já tem, eu pesquisei, irmã Geise. Lá na Rússia morreu vários adolescentes de 15, 16 anos. Aqui no Brasil já chegou isso. E já morreu muitos jovens aqui também. E eu queria que você falasse desse jogo que tem matado muitos jovens. Ele é de origem, né? Russa. Baleia Azul. Baleia Azul. Jogo da Baleia Azul. Ele é de origem mesmo da Rússia, né? É russo, vamos dizer assim.
Que, assim, segundo o que eu pesquisei, os meus conhecimentos, foi uma pessoa que criou. Essa pessoa, ela tinha o espírito suicida, era uma pessoa depressiva, só que ela não tinha coragem de fazer o ato. Então, ela criou esse jogo para não, não envolver só ela, né? No caso, ajudar, né? Vamos colocar assim, a mais pessoas que, como ela, não tinha coragem de suicidar, a fazer o mesmo. Então, esse jogo, ele é de fases, tem lá no... 50 fases. 50? Na pesquisa que eu vi lá, 50 fases. Isso. Aí, você entra lá, né, é uma coisinha inocente, uma baleinha e tal, escrito jogo. Então, para as pessoas, né, que o ser humano é curioso, às vezes, ou então crianças, adolescentes, até mesmo jovens, seja qualquer pessoa, por curiosidade, às vezes clica. Eu nunca, não vi, mas pelo que eu li, se você clicar, aí tem para sair e para entrar. Se você entrar, não tem como sair mais, né? Mas se você quiser sair, até esse períodozinho tem como. Mas se você clicar para entrar, são hackers que administram esse grupo, certo? Então, é como o senhor falou, por fases, né? Eu sei que durante essas fases, cada fase, ele te manda, o hacker lá, o chefe, te manda fazer uma coisa. Então, você tem que, durante esse processo todo, mutilação, já vi figuras, né, de pessoas, corta o pulso, corta a boca, corta as partes do corpo, né, em ato mesmo suicida, no caso. Então, vai passando, eu sei que a última, no caso a 50, né, é a morte. Você tem que fazer alguma coisa. No caso, essa é a última tarefa. A última tarefa, né? Ou pular de um prédio, ou cortar os pulsos, ou tomar um veneno, um negócio assim. E durante essas fases, se você não cumprir, eles vão atrás de parentes. Esse é o caso, como a gente falou várias vezes lá em cima, irmão, tomar cuidados com dados pessoais na internet. Que hoje em dia, se você pesquisar o nome de uma pessoa, tem tudo sobre ela. Né? Então, os hackers vão atrás disso. E os hackers descobrem a sua vida, qual os pais que os seus pais, quem é da sua família, por causa que a pessoa mesmo coloca lá. A família toda, justamente, porque as pessoas mesmo colocam. Então, eles vão atrás. E isso já aconteceu. Não é brincadeira isso. Aqui no Brasil já aconteceu várias vezes. Então, pais desesperados pedindo para os outros pais que já passaram por isso, né, no caso, pedindo para os outros pais tomarem cuidado, vigie as crianças, que elas estão... Porque bichinho é curioso, né? Eles podem clicar. É uma baleinha, coisinha inocente que tem lá. Se clicar e entrar, não sai mais. Irmão Roberto vai nos ajudar também um pouquinho sobre esse assunto, irmão Roberto? É porque é muito importante isso aí, porque às vezes a gente vê nossos adolescentes, ou pessoas, não é nem adolescentes, pessoas adultas também, né? E achar, eu sou forte o suficiente, não caio nessas besteiras. Mas eles também não são burros, né? Eles sabem como preparar a pessoa para fazer isso. Então, assim, as primeiras lições ele passa alguns filmes, algumas músicas que as pessoas têm que assistir, e a pessoa tem que escutar sem parar, e tem que assistir de madrugada, tem que ler algumas coisas, então ele implanta o espírito do suicídio, entendeu? Então, assim, e nós sabemos que o mundo ele é regido por espíritos bons e ruins, né? Então, a gente, às vezes você vê seu filho, até você mesmo, e acha autoimune. Por que atinge mais adolescente? Porque adolescente tem aquela coisa de que nada me pega, né? Ninguém me pega e tudo mais. Então, ele faz isso de madrugada, normalmente os pais estão dormindo, não são bobos, entendeu? Sabe exatamente qual é o filme, quais são as músicas que vão implantar esse espírito dentro dos seus filhos, dentro dos adolescentes. A partir daí, a pessoa já tem o espírito de suicídio, já adquiriu aquele espírito ruim, né? E aí eles usam a ameaça como uma forma de não deixar a pessoa sair, como a irmã Geisa falou. E aí pronto, a pessoa já está com aquele espírito, já vive com medo, já está pensando naquele filme, naquelas músicas, vai acontecer, acaba se matando sem menos ter consequência, ideia da besteira que está fazendo da vida, né? Então eles preparam o espírito da pessoa para aquilo. Então não existe ninguém imune, nessa terra a espírito, se não tiver cheio do Espírito Santo, né? Tem que vigiar muito quanto a isso. Irmão Roberto, eles criam a atmosfera para você se suicidar. Esses filmes que eles pedem mesmo para você assistir são filmes de terror. Lá, pelo menos de onde eu pesquisei, são filmes de terror. Você tem que assistir e você tem que passar para eles lá uma imagem, né, uma foto, um vídeo de que você está fazendo aquilo, porque é uma das etapas que eles falam, e eles criam, como você acabou de falar aí. Eles criam uma atmosfera para você chegar à última etapa, que no caso é o suicídio, que é a última fase, né? Magno, ainda dentro desse assunto aí, para um colega meu lá do serviço, ele tem uma criança de 4 anos,
E um coleguinha dele também passou um zap para esse filho do meu colega com um filme de desenho animado. Também o nome do filme é Fábrica de Suicídio. Desenho animado que foi passado de um coleguinha para o outro. Quando o pai foi ver o filme, ele também incita o tempo todo a criança a suicidar-se. Irmão Osto, e a coisa, eu vi esse vídeo aí. Inclusive quem mandou para mim foi o irmão Regimildo, né, irmão Regimildo? Esse vídeo, na verdade, é uma música, né, irmão Regimildo? É o título do filme lá e é uma música. E eles vão cantando ali uma música para te estimular você que o suicídio é bom, não é mal você suicidar. Isso é um desenho, inclusive, da Disney. Isso é um desenho da Disney. Então, às vezes nós pensamos que essas coisas é brincadeira, né, irmão Ronan? E é muito sério, né, irmão Ronan? Essas coisas. É muito sério. Inclusive, eu estava lembrando, nós não tem, pode ajudar aqui, só para descontrair. Um amigo nosso falou, dizendo que tinha um conhecido dele lá, queria suicidar e tal. Sabe que as pessoas falam que vai suicidar, mas é só para chantagear? Aí tomou os remédios lá e tombou, mas não morreu nada. Aí falou, olha, você quer suicidar mesmo? Tá aqui a lâmina, você corta aqui o pulso aqui, ó. Aí vai sair todo sangue. Aí vai, né, tá aqui, pode cortar aí. A pessoa não suicidou, né? Agora, o filme, eu pesquisei também sobre a baleia azul, eu achei até inteligente, irmão. Inteligente para quem quer suicidar. O cara pegou quem quer suicidar, né? Quem vê esse já está no caminho. E aí ele faz vários exercícios, um deles é você ficar na beirinha de uma ponte bem alta. Senta lá e fica lá, já preparando. O outro é pular não sei o que, o outro é se esfaquear todo, e tem que mandar a prova para eles. Até o último que é pular de um prédio, de alguma coisa e se suicidar, né? Nós temos que vigiar muito, né? São as eras das trevas mesmo, e você tem, igual o pastor fala, você tem que te amar mais. Se esse espírito está te rondando, é porque você mesmo, o amor já foi embora há muito tempo, você quer se autodestruir. Provavelmente parou de ler a Bíblia, parou de ler a mensagem, ler os cultos, aí entra nessa atmosfera. Filme, gente, filme já é endemoniado, a maioria deles, e filme de terror, de madrugada, sempre é à noite, filme de terror sempre é à noite, já não dorme, é demônio, bicho saindo para um lado e para o outro. Deus me livre, não entra nisso não. Se assistir, o ideal não seria assistir esse tipo de coisa, mas se assistir, pega uma outra coisa que não vai te levar para o hospício, né? Aí tem umas músicas lá que já fica doido, música endemoniada mesmo. O pastor José Irion, o que ele fala que é Disney? Tem a fita aí, eu creio que quase todas as famílias têm aquela fita. É bom sempre passar para os meninos ouvir. Ele chama Disney de Trono de Satanás. E esse filme, essas coisas, veio da Disney, criado pela Disney. Disneylândia. Pastor Adalto, estava pesquisando sobre esse jogo, e tem uma qualidade de pessoas que eles gostam, que são atraídos. Pessoas deprimidas que ficam no quartinho escuro, pastor Adalto. Isoladas, pessoas, né? Isoladas. As pessoas que morreram, por exemplo, duas moças lá da Rússia, né? Duas moças da Rússia, moças que ficam isoladas o dia todo, mexendo ou no computador ou no celular, que se isolam, né, da sociedade, se isolam dos pais, e são as pessoas que eles têm a facilidade de dominar, sabe? De cair nisso. E aqui no Brasil foi duas pessoas, né, Mangês? Mangês quer falar ali sobre esse assunto ainda. Aqui no Brasil foram duas pessoas já, se eu não me engano, foi isso mesmo? Um em Belo Horizonte que eu vi. Eu não tenho a certeza sobre a quantidade de pessoas, mas eu sei que aqui já aconteceu. Sobre essa parte de depressão, irmão, a pessoa pode até não ser. Eu sou uma pessoa comum, sou alegre, sou feliz, mas se ela começar a ir para as redes sociais, a internet, né, naufragar, vamos dizer assim, automaticamente aquela pessoa vai se tornar depressiva. Porque o vício, se você se isolar numa rede social com aqueles amigos, aquelas pessoas de rede social, e não se abrir mais para o mundo, para o colega que está aqui fora, porque rede social é outro mundo. Então você vai se fechar junto com ela, né? Então automaticamente a pessoa pode não ser, mas se ela envolver com isso, ela vai ficar depressiva. E é onde vem, né, todas as outras coisas de consequência. Por quê? Porque a rede social, como é que chama ela? Virtual, não tem sentimento. E nós não fomos gerados por Deus
para viver sem sentimento, sem afeto. Nós somos gerados para receber afeto e distribuir afeto. O virtual não produz afeto. Você está lá discando o celular. O celular não tem afeto, não tem espírito, não tem vida, não tem afeto. E aí a pessoa vai vivendo sem afeto, ela vai perdendo o amor pela vida. Com o tempo, vai perdendo o amor. Vive só ligado no virtual. Isso não produz afeto. Não traz aquele calor humano. Nós somos criados por Deus para ter companheirismo. Uma das coisas que uma das coisas que está escrito na Bíblia que Deus não gostou foi que o homem ficasse só. E quando você vive no virtual, você vive só. Porque o virtual não é pessoa, virtual é uma coisa que não tem sentimento, não tem afeto. E Deus não gostou que o homem ou a mulher vivesse só. Nós temos que ter alguém para nós compartilhar, né, pessoas, nós conversar, sorrir, chorar junto e sentir o calor um do outro, calor. E quando nós isolamos e partimos para o mundo virtual, esse calor não tem de transmitir nem de receber. Aí, o primeiro passo é a depressão. E depois da depressão, invade esses espíritos para levar ao suicídio. Irmão Rogério, fala para nós alguma coisa dentro desse assunto. Eu acho que, creio que foi o senhor, irmão Magno, estava comentando que até as crianças hoje em dia já estão começando a ficar prejudicadas, porque as mães não dão muita atenção, né? A criança chega querendo atenção, criança pequena, os pais estão o tempo todo com o celular. Então, isso é um negócio muito forte, né? O pastor Joaquim falou um tempo atrás que o WhatsApp foi um dos 200 milhões de demônios soltos nessa última era, né? É verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é uma coisa que prende muito a pessoa. Eu creio que a pessoa tem que ir se estudando e buscando forças em Deus, meios para poder vencer. Né? O filho cresce, vê o pai no WhatsApp, a mãe no WhatsApp. O que o filho vai fazer? É comprar um para ele também e viver no WhatsApp. Aí fica aquela família sem afeto, sem sentimento. Pai, mãe, filho, cada um vivendo individual, sem sentimento. E isso leva a uma vida monótona, sem sentido. E quando cai nisso, sem se perder o sentido da vida, aí para se matar é daqui para ali, não tem sentido. Para que viver? Não tem sentido, não tem afeto, não tem amigo, não sou amigo de ninguém, ninguém é meu amigo. E isso leva ao suicídio. Isso é terrível. O pastor Joaquim falou, ele acabou de dizer, que é um daqueles 200 milhões de demônios que saiu do rio Eufrates, lá de Apocalipse 9. Um deles é esse tal de WhatsApp. As artimanhas de Satanás, elas vão crescendo gradativamente, né? O irmão Brana falou que Deus estava muito chateado com a Califórnia, lá especialmente Los Angeles, porque o grande mal dos Estados Unidos começou por lá, pelo cinema, televisão, começou a separar as famílias, né? E hoje em dia o celular ele tem sido muito pior. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque realmente às vezes está todo mundo em casa, mas cada um para um canto no celular, ninguém conversa. E isso vai trazendo uma frieza. A Bíblia também diz. Você veja, né, irmão Rogério, em 1906, na rua Azusa, lá na Califórnia, era um homem de cor, cego de um olho. Foi quando começou o verdadeiro Pentecoste através daquele homem e chacoalhou a Califórnia pelo poder de Deus. 1906. 1909 nasceu William Branham e cresceu nesse fogo do verdadeiro Pentecostes. Hoje o povo acostumou, hoje Califórnia se tornou o centro de toda a imundície da terra. É dali que leva as vestes sujas para o mundo, imagens imundas e mau exemplo, sendo que ali deveria continuar ainda sendo aquele trono de bênção como foi
no ano de 1906, na Rua Azusa, está lá o prédio até hoje. Eu tenho um documentário na minha casa. Como começou, era um homem de cor, cego de um olho, mas abalou a Califórnia. Mas hoje o diabo mudou, conseguiu mudar tudo. E virou um pedaço do inferno, Califórnia. Eu acho que, assim, especialmente se a pessoa não tem necessidade do WhatsApp para trabalho, o mínimo que ela pode fazer é entrar lá nas configurações e desligar aquele som, porque a pessoa está com o celular lá e toda hora o celular fica chamando a atenção da pessoa. E a pessoa começa a desenvolver esse hábito de estar com o celular todo o tempo na mão e vai causando uma dependência, né? Então, a pessoa tem que ir se estudando e procurar preencher o vazio que o ser humano tem com o Espírito Santo, que é só Ele que, Provérbios diz, que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores, né? Agora, o que a gente consegue pelo mundo sempre tem as consequências negativas. Irmã Raquel Tavares, fala alguma coisa sobre isso? Eu acredito que o cenário que nós estamos vivendo hoje é o mesmo cenário que Eva viveu. É onde ela fez uma escolha em tocar na árvore do bem e do mal. E ela tocou na árvore do mal e morreu. E é isso que Satanás tem feito. Ele tem trazido todas essas coisas para que nós possamos tocar e morrer. Morrer a família, morrer o pai, morrer a mãe, espiritualmente. Morreu o amor, o afeto. Sim, porque ele quer acabar com o futuro da igreja. E qual é o futuro da igreja? São essas crianças de hoje. Muitas vezes acontece que as mães, elas não querem olhar para as crianças e dão um celular para jogar. E nisso, vocês não veem o que as crianças estão olhando. Hoje, se você der um celular para uma criança, ela sabe mexer muito mais que você. Ela sabe. Ela sabe muito mais mexer que você. Só que as mães não percebem. Para fazer o almoço, dão um celular para a criança. E as palavras subliminais que passam ali na internet do celular, nós que somos adultos não entendemos muitas delas. E a criança entende muito mais do que nós. Porque as eu mensagens... tenho uma netinha que ela assiste a mãe dela para deixar... Para não estar dando atenção direta, então põe lá um filmezinho dessas cegonhas lá, coisinha para ela assistir. Meu Deus, mas ela te explica tudinho o que significa aquilo. Eu falo, minha filha, é isso mesmo? Ela fala, isso aqui é isso. Entende muito mais do que a gente. Palavras subliminais, eles põem lá em forma de quadrinho, e ela entende, sabe tudo o que significa aquilo. Então o demônio está trabalhando, como a irmã Raquel disse, para destruir a igreja do amanhã. Destruir as crianças, está destruindo a igreja do amanhã, as esposas dos pastores, os pastores do amanhã. A meta do diabo é essa, é destruir o povo de Deus da terra. É o que ele está fazendo com muito êxito. Sim, seria uma hipocrisia dizer, não, eu sou forte, eu consigo ter um celular, ter um WhatsApp e não mexer. Seria pura hipocrisia, que a gente mexe, a gente perde o tempo, a gente não lê a Bíblia, a gente não lê as mensagens. E você vai morrendo espiritualmente. E quando você percebe, você está com a depressão, você está fraco espiritualmente. Essa é a verdade. Amém. A irmã Natane vai nos ajudar aqui também, irmã Roná? Ela tem algo para nos ajudar dentro desse assunto. Durante o mês passado, pela faculdade, a gente trabalhou com adolescente durante um mês, em uma escola, onde a gente fazia consultas e a gente ficava sabendo um pouco da vida desses adolescentes. Uma coisa que eu fiquei até abismada. O número de adolescentes que já usaram drogas ou usam e o tanto que fazem automutilação, que é cortar os pulsos mesmo, as pernas, qualquer parte do corpo, se machucar. E para todos que eu perguntei, os pais não sabiam. Ninguém da família sabia. Gente, isso é um absurdo. Como é... O que elas falavam para a irmã? Em nome de quem? Em prol de que elas faziam isso? Se mutilavam? Tinha é o que a gente chama de fator desencadeante. A maioria tem depressão. Depressão? Isso. Estão depressivos. A causa é depressão. Isso. Só que tem alguma coisa que desencadeia. Por exemplo, uma perdeu o namorado.
A outra... Decepcionado da vida. Isso. A outra usava drogas, não se aceitava do jeito que ela era. Ela não se aceitava. Isso, a questão de corpo mesmo. Não se gostava. Não se gostava. E assim, os pais não viam. Uma era nos braços, cheia de cicatrizes, e a mãe nunca viu. Então, assim, a outra era nas pernas. Pessoas que aparentemente eram lúcidas. Não, assim, se a gente, só de olhar, a gente sabe porque a gente conversou, foi um ambiente privado. Mas só de olhar, ninguém diz que a pessoa faz isso. Ninguém diz. Aí o pai trabalha a noite, o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, às vezes o pai é separado, não conhece pai, ou é o padrasto que mora junto. Então, assim, a família totalmente desestruturada, a mãe não tem tempo, às vezes, de dar atenção, e os pais não veem um calor, porque aqui em Brasília, muitas vezes é quente demais, e a criança, o adolescente andando de blusa de frio. E os pais não prestam atenção, são detalhes, são coisas que, às vezes, o adolescente está lá, trancado no quarto, sozinho, depressivo. Essa semana passada, inclusive, a gente estava conversando com o coordenador da escola, uma se automutilou dentro da sala de aula. Dentro da sala? Dentro da sala, com um bisturi enferrujado. Então, assim, a gente pensa, precisa de uma faca, precisa de uma coisa. Não, é coisa simples. A outra foi com a lâmina do apontador. Então, assim, são coisas simples, que eles fazem dentro de casa, é escondido do banheiro, é escondido dentro do quarto, e o pai e a mãe não veem. Isso é uma matéria que vocês têm lá na aula de vocês. Me diga, qual a conclusão que vocês chegaram, por que isso ocorre? É falta de quê? Das que eu conversei, a religião tinha ajudado a sair, mas, assim, é depressão. Tudo começa com a depressão. E, assim, a depressão, ela tem um porquê. Falta de amizade, vida só, solidão. Junta tudo. O adolescente se isola porque ninguém entende ele. Não tem ninguém para conversar. Ninguém conversa com ele. Aí, quando ele arruma alguém para escutar ele, é o amigo que usa droga, é o amigo que faz a mesma coisa. O pai não e é a mãe, alguém de confiança. O pai e a mãe não escuta ele, não escuta ela. Tem. Aí a gente começa a desmoralizá-lo, dizer, você é um sem vergonha, você é um vagabundo. E isso corta a liberdade dele e dela confidenciar seu sentimento, né? Sim. Que a primeira pessoa que o filho deveria confidenciar é o pai e a mãe, que seriam os verdadeiros amigos para evitá-los. Mas começa a confidenciar, o pai já disse, isso acontece porque você é um sem vergonha, você é um vagabundo, você não gosta de trabalhar. E isso já joga numa ociosidade horrível. E a outra que a gente conversou, ela também era depressiva, o psicólogo chegou a falar para a mãe ignorou os sintomas e disse que era frescura. Então, assim, é uma doença, infelizmente é uma doença. E quando se tem o apoio dos pais, é muito mais fácil, porque começa com automutilação, começa com depressão, daqui a pouco é a tentativa de suicídio. Por isso que eu tenho dito, casamento, gente, não é só e vir no altar casar e gerar filho ao mundo, não. O pai e a mãe, eu preguei esses dias, não sei se vocês lembram, ele tem que ter um pouquinho de psicologia, às vezes pode ser um leigo, porque o batismo do Espírito Santo nos dá isso. Você pode ser um leigo, mas o Espírito Santo é o maior douto que existe. Ele tem que ter um pouquinho de psicologia, ele tem que ter um pouquinho de filosofia, ele tem que ter um pouquinho de tudo, de direito, conhecimento de direito, conhecimento de medicina, conhecimento de todas as áreas, ele tem que ter, para poder ajudar os filhos. Se ele tiver um pouquinho de conhecimento de medicina, de psicologia, por exemplo, ele já entra no espírito do filho e descobre que o filho é anormal, precisa de uma atenção mais especial. Enquanto o filho é pequeno, é mais fácil resolver o problema dele, deixar crescer, aí enraiza mais a coisa, fica mais difícil. Então, o pai, a responsabilidade de pôr filho ao mundo é muito grande, gente. Não é brincadeira. Você tem que ser o psicólogo dele, o psiquiatra dele, o doutor dele, o advogado dele,
e para ajudá-lo, porque não tem ninguém melhor que ajuda com mais interesse do que o pai e a mãe, né? E se o pai isolá-lo, aí ele é obrigado a procurar o coleguinha de escola, da faculdade, e os coleguinhas às vezes pegam um coleguinha que já está envenenado, vai envenenar ele também, aí que acontece isso. E se tudo isto é falta de pai, de mãe, é falta de afago de família, calor humano, é falta do calor humano. E internet, como é que chama esse trabalho que eu falei agora? Navegando ou naufragando? Mexer com o celular, como é que chama? WhatsApp. Não, gente. Virtual. Virtual não tem esse calor humano. Virtual não tem calor humano. Virtual é uma coisa sem vida, sem sentimento, não vai produzir sentimento. E as pessoas estão morrendo na sua casa, ao lado de você, filhos, filhas, mulher, marido, gritando com alta voz. Só que essa voz não é ouvida por nós. Morrendo, dizendo, me dá um minuto de sentimento. Aí você lembra daquele filme que o irmão Enoque fez? Já foi rodado aqui, não sei se existe ainda aí, Tiago. Creio que ainda existe esse filme. Está em videocassete. O Enoque fez com o menino. Um filme, um dramazinho lá em Goiânia, muitos anos atrás. O pai chegava em casa à noite cansado e não tinha tempo para o filho, já ia dormir, nem para a esposa. E a esposa procurava conversar, ele dizia, não tem tempo. E ia terminar de fazer as matérias que ele, durante o dia, não tinha condição de fazer, fazia em casa. A mulher ia conversar. Mulher, vai para lá que eu não tenho tempo, não. Eu não tenho tempo, estou cuidando aqui de minhas notas fiscais e colocando em ordem aqui. E o menino muito menos. Menino, vai para lá, menino. Eu estou ocupado aqui com o meu serviço aqui, ó, terminar o serviço do dia. Aí o menino ficava esperando e ia dormir. Aí um dia o menino chegou para ele e disse, papai, quanto custa 1 hora de trabalho do senhor? Ele disse, 1 hora, para que você quer saber disso, menino? Não, eu queria saber quanto custa. Aí ele falou um valor lá, vamos dizer, R$50. R$50 por hora, pai? Tá bom. O menino foi embora. Passou uns dias, chega o menino lá com R$100. Papai, aqui está R$100. Para que esse dinheiro? Eu queria comprar 2 horas de tempo do senhor, para o senhor me dar atenção, papai. Aqui está R$100 para mim comprar 2 horas de tempo do senhor. Eu preciso de conversar com o senhor, de afeto do senhor, de carinho. Eu preciso de ser amigo do senhor. O senhor não tem tempo porque cada hora para o senhor é um preço. O senhor trabalha tudo em troco de preço, de dinheiro. Então eu vou comprar 2 horas para o senhor me ouvir, papai. Naquela hora o pai caiu em pranto de choro e caiu na realidade. E houve uma mudança no lar daquele homem. Então, é coisa séria isso. Pois é, irmão, pode prosseguir. Irmã Meire vai nos ajudar um pouquinho aqui. Nosso tempo já está acabando também, irmã Meire. Fala um pouquinho sobre esse assunto. Bom, esses dias eu li um texto que... O nome do texto é Os Filhos do Quarto. O texto dizia que, antigamente, os pais perdiam os filhos afogados, caía de uma árvore, cortava, né, com linha de cerol. E hoje os pais estão perdendo os filhos para o quarto. Né? Os filhos se trancam no quarto e, de certa forma, os pais acham bom, porque os filhos não dão trabalho, não vão para a rua. Não vão para a rua, sabem onde está. Né? Só que ali, naquele quarto, naquele mundinho ali deles, eles têm contato com traficante, com pedófilo, com aliciadores, com terroristas, né? Agora, esse grupo aí que se infiltra nessas manifestações para fazer baderna, que eu esqueci o nome, black, não sei o quê. Então, tudo isso, eles entram em contato ali nas redes sociais. Combinam, marcam encontro, né? Tem muitos casos de adolescentes que desaparecem, que somem, e a mãe fica desesperada depois, que encontra, vai descobrir que foi marcado pela internet. Né? Às vezes morre, aparece morta, e os pais não sabem por quê, não sabem, né, o que está acontecendo ali dentro daquele quarto. Vai ver a culpa dos pais. Culpa dos pais. Se isolar dentro do quarto. Falta de atenção, falta daquele momento, né? Diálogo. Sem saber o que esse diálogo não é com a babá. Os pais hoje confiam, jogam tudo nas costas da babá. Nunca
Nunca a babá troca pelo sentimento maternal e paternal. Babá não tem sentimento maternal e paternal como tem o pai e a mãe. Muitas vezes as babás até aliciam, né? Até aliciam. Aliciam as crianças. Aliciam. Esses dias lá na escola apareceram duas adolescentes com os braços cortados de lâmina, né? De gilete. Essa história que eles estavam falando do jogo da baleia azul. E os pais foram chamados e ninguém sabia, né? Que as adolescentes estavam levando lâmina de gilete para a escola e se cortando. E apareceu na escola toda cortada. Então, assim, acontece as coisas dentro de casa, no nosso nariz, e a gente, às vezes, não vê. Né? Nós, às vezes, não vê, não digo nós, assim, estou generalizando, né? Estou falando em termos de pai e mãe. Então, porque, às vezes, nós somos negligentes com nossos filhos. Então, você quer se casar, eu acho que precisa fazer um cursinho com Jesus Cristo. Irmão Brano, o moço chegou para ele e disse, irmão Brano, eu quero casar. Irmão Brano disse, você tem certeza que você tem o batismo do Espírito Santo? Ninguém tem o direito de casar sem ter certeza que tem o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo é um pacotão, gente. No batismo do Espírito Santo tem um pouquinho disso que eu falei. De psicologia, pedagogia, doutorado, direito. No batismo do Espírito Santo tem tudo, que ele é lúcido. Não tem um ser mais lúcido que enxerga para trás, para frente, de lado. Leia Ezequiel. Ezequiel fala dos 4 animais ali, que tinha olho de todo lado. E isso refere-se ao Espírito Santo. Ele tem olho, ele enxerga de todo lado, na nuca, do lado, na frente. Ele te faz uma pessoa lúcida, vigilante. Então, não estamos exigindo faculdade, se puder ir, mas a maior faculdade é o batismo do Espírito Santo, para fazer você um bom pai, um pai lúcido, que enxerga o perigo chegando. Ninguém está pronto para casar sem ter o batismo do Espírito Santo. Senão você vai pôr filho no mundo e tadinho desses filhos que não tem pai que tem o Espírito Santo. Tadinho deles. Temos aqui a participação da irmã Jéssica. Eu só queria complementar a opinião que foi lançada pela irmã Natane, que eu também, eu se formei na mesma faculdade que ela está se formando, e eu fiz esse estágio, que é o projeto chamado Saúde do Escolar, e a gente faz um acompanhamento psicológico e temático com adolescentes e crianças na escola. Então, a gente pega desde a escola classe até o ensino médio. E é uma realidade muito próxima da nossa família. E, assim, não é um conselho, até porque eu não sou mãe, então não sei a dificuldade que é, mas eu tenho um irmão pequeno. E, como irmão pequeno, eu me senti muito na obrigação de falar para o Pedro Henrique a questão do jogo da baleia azul. Porque ele é uma criança que mexe com o computador, uma criança que mexe com o celular. Então, uma hora ou outra, por curiosidade, ele iria acabar sabendo. E, assim, uma opinião que eu tenho a respeito disso é que os pais, eles não deveriam esconder dos filhos o mundo em que eles vivem. Porque, às vezes, você esconde pela proteção mesmo. Às vezes, os pais escolhem não falar para proteger. Só que você consegue proteger o seu filho quando ele está em casa. Você não sabe o que seu filho faz na escola, você não sabe o que seu filho faz quando você está trabalhando, ou os minutos que você sai para ir para o mercado. Então, uma coisa que a gente vê, e até em época de estágio mesmo, é como as crianças sabem mais do que você. E quando você pergunta para a criança, você faz isso, seu pai sabe? Não, meu pai não sabe. Eu consigo esconder dele porque ele está no trabalho. Ou eu consigo esconder dele porque ele está no computador ou no celular. Então, sejam mais amigos dos seus filhos, mostrando a realidade do mundo em que eles vivem. Porque se nós, adultos, não conseguimos nos proteger de tudo, imagine uma criança que está confusa entre a fase da criança ao adolescente, está em caráter de formação, não tem um acompanhamento dos pais, dos familiares o tempo todo, tem mais acesso aos amigos, à internet do que o próprio pai que mora com ele. Então, sejam mais realistas com seus filhos, mostre a realidade dura, ensine-se-os a proteger. Claro que você não vai conseguir proteger 100% de tudo, mas deixe a realidade muito clara, porque se ela não vai ser aprendida em casa, ela vai ser aprendida da pior forma na rua. Então, quanto mais próximo dos seus filhos e mostrando, sejam claros, sejam maduros ao falar dos seus filhos, as coisas que acontecem.
Porque eles, pelo menos, mesmo que eles não digam não, eles vão saber os dois lados da coisa. E pelo menos do pai, que é a pessoa que ele mais deveria confiar. Nós tivemos um grande prejuízo na nossa casa, em nossos filhos. Os dois mais velhos, a gente morava no norte, então o diretor era amigo da gente, ele dava acesso para a gente conversar com a professora deles, ver como que ele estava indo, comportamento. E a gente podia ajudá-los, a gente ajudou e, graças a Deus, os dois mais velhos não nos decepcionou como o mais novo. O mais novo já, a maior parte do tempo dele foi aqui em Brasília. E aqui em Brasília, os diretores da escola que ele estuda não permite nem dados, não passa nem dados para a gente como que é o aluno. E não deixa a gente ir lá falar com o professor, com os professores. E isso trouxe um prejuízo muito grande, que nós perdemos o contato do dia a dia dele fora, e a razão pela qual ele está fora da comunhão, uma das razões, não é? Porque nós perdemos o contato por causa da escola, da rigidez da escola, que não deixa os pais ir lá saber dos professores o dia a dia do aluno. Então, é o que a irmã acabou de dizer, o pai deve fazer de tudo, a menos seja um caso como o meu, que estou dizendo, mas acompanhar o dia a dia é muito importante, muito importante. Por causa disso, nós tivemos surpresas amargas com ele, com o menino mais novo, por os coleguinhas dele da escola fazer o papel de pai, incentivá-los para o mundo mal. Quando isso deveria ser o contrário, o diretor liberar para a gente ir conversar com os professores e ser amigo dele, conversar com ele, acompanhá-lo, animar no que é correto e desanimar no que é incorreto. Então é um dos males que as escolas, não sei se todas são assim, porém a que meu menino estuda é assim. Mas na escola dele, não, até hoje não vai. Ele estuda aqui no Gama, na Faciplac, não pode. É Cirrado, não pode. Eu cheguei lá, eu falei, eu que pago. Ele disse, não, mas ele é de maior. E se nós abrir mão, ele pode denunciar a escola, que a escola está vazando coisa dele. Ora, gente, então quer ver o menino no mal? Não quer que o pai e a mãe fiquem sabendo o dia a dia? O que eles falaram para a gente. Bom, Ricardo, meu irmão. Essa questão da rede social, ela tem feito o contrário, né, irmão Marco? Ela tem aproximado as pessoas que estão longe e distanciado quem está próximo. E, na verdade, quem pode nos ajudar é quem está com a gente ali o dia a dia, que sabe o que a gente está passando. E quando a gente fala de rede social, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu estava assistindo uma reportagem de um rapaz que foi preso e o crime que ele cometeu foi estupro. E perguntou para ele se ele teve muita dificuldade de acompanhar a vítima dele. Ele falou, não, eu acompanhava ela pelo que ela postava nas redes sociais dela. Então, ele sabia cada passo que ela dava. Então, quando a gente está tendo um culto desse, a gente tem que levar muito a sério, porque a internet, tanto ela faz bem, quanto ela faz mal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, nossos filhos também. Filho que fica muito isolado, o pai também tem que estar próximo, porque às vezes o coleguinha está dando um conselho do qual ele acha que está certo, porque ele não tem uma contraproposta com relação àquela opinião. Então, isso eu e minha esposa tem feito muito bem, acompanhado, não é punindo, não é batendo para que ele possa se isolar, mas é mostrando para ele que nós somos amigos dele. E o que ele precisa, ele não precisa buscar lá fora, ele tem em casa. Então, pais e mães, cuidado com os filhos que ficam isolados, porque as pesquisas mostram que quando a pessoa faz o uso excessivo de internet, celular, tem causado, um dos males é a depressão, e o outro é a amnésia também.
Então, pais, tome muito cuidado com os seus filhos, porque o mundo que a gente vive é um mundo muito mau. Então, a gente tem que acompanhar de perto isso aí, irmão Magno, para não ter surpresa das quais a gente não esperava. Baseado nisso, irmão Ricardo, nem todos estão preparados para se casar, a verdade é essa. Nem todos os jovens, moças e rapazes estão preparados para assumir tal responsabilidade de ser pai, de ser mãe. A coisa é muito mais séria do que se pensa, gente. Muito mais sério. Pensamos que casar é só pôr filho ao mundo. Isso é uma das mínimas coisas do casamento. A educação é muito mais elevada, mais alta do que só pôr filho ao mundo. Tem irmãs aí que não falaram, irmão. Põe elas para falar. Irmã Raquel. Pastor, o tempo venceu. Eu pedi ao senhor para a gente prolongar um pouco. Pode, não tem problema. Muito bom. Esse assunto é muito importante. Irmã Raquel, você é mãe, então tem o desafio de você também usar a internet. Hoje todo mundo tem que usar no trabalho, na escola. A tendência da escola hoje é o ensino à distância. Como ensinar os filhos a usar a internet e não se complicar? Na realidade, eu uso muito o que a irmã falou sobre... Eu mostro para o Josué o que são as coisas, né? Na realidade, não adianta o pai e a mãe esconder e achar que vai criar no mundinho fechado. Não, ele vai encontrar, se o pai e a mãe não mostrar, o colega lá fora vai mostrar. Só que ele não vai ensinar o que é bom. Ele vai ensinar a parte ruim. Então, eu tento mostrar para ele, igual quando surgiu esse jogo da baleia azul, eu mostrei as fotos das pessoas cortadas para ele. A hora que ele viu a foto, eu falei, mas a realidade é essa. Não adianta você esconder. Alguém vai mostrar para ele. Ou ele vai encontrar só. E a internet hoje é um mal que tem o lado bom e o lado ruim. Ele precisa para trabalho na escola, nós precisamos, né? A pessoa tem que saber utilizar. E na parte que falou que os pais têm que serem amigos dos filhos, não é só falar, você tem que mostrar com atitude. Que muito pai, muita mãe ameaça a criança, ó, eu tenho que ser seu melhor amigo, mas a atitude dele não mostra que ele é o melhor amigo. Você tem que ser parceiro da criança, né? Tem que ser companheiro, você tem que compartilhar os momentos da criança. Se ele tem um tablet, você tem que estar monitorando o tempo inteiro. E não é daquela forma, pegar escondido, você olhar junto. A criança vai confiar em você. Não adianta colocar medo. Você tem que ser amigo da criança. E não é só falando, é mostrando. Porque muito pai, muita mãe, você tem que me falar. A hora que a criança vem contar alguma coisa, já espanta. Ele não vem a segunda vez contar. Você tem que ouvir e saber aconselhar. Nós temos que entender, irmã Raquel, fases da vida. Existia uma fase da vida que o medo, pressão de pai, inibia os filhos de fazer muitas coisas erradas. Eu mesmo fui criado assim. Meu pai proibiu nós de beber, de fumar, nós somos em 8 irmãos. Nenhum de nós nunca bebeu, nunca fumou, porque se bebesse, meu pai sentisse cheiro de bebida ou de cigarro, ele batia e torturava. Era o medo. Naquele tempo, a fase do medo, colocar medo nos filhos, funcionava. Hoje já não é mais assim. Hoje, se for por aí, o menino vai sair de casa escondido com os amiguinhos dele, quando você vê, sumiu. Hoje você tem que cativar, como a irmã Raquel acaba de falar aí. Assentar com o filho, aquele tabu que nós carregávamos quando éramos criados com nossos pais. Isso não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. Isso tem que cair por terra, não pode continuar com esse tabu, não. Isso funcionou lá atrás. Hoje não funciona, não. Você tem que dizer para eles e mostrar por que não pode. É o caso que a irmã Raquel disse, eu sento com ele e assisto com ele, mostro as consequências daquilo, para ele ver que aquilo realmente não pode. Porque só falar que não pode, ele vai pegar a ira do pai, a ira da mãe. Por que tem tantos filhos que não gostam do pai, que não gostam da mãe? Chama o pai de enjoada, a mãe de enjoada. Porque o pai trabalha em cima desse item. Não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Irrita. O filho vai indo, sente irritado com o pai, a filha.
Você tem que fazer como a irmã Raquel está dizendo, sentar com eles, mostrar o abismo, está vendo lá, ó, mutilado aqui, ó. Tudo porque eles decidiram por esse caminho. Mas, meu filho, entenda que esse não é o caminho do homem prudente. O homem prudente não entra nisso. E mostrar o porquê não pode. Aí o menino sente que você não está sendo inimigo dele, você está sendo um amigo. Não é isso, irmã Raquel? Fala aí. Exatamente. O pai tem que tentar ao máximo ser amigo. E é como o senhor falou, mostrar as consequências. Funcionou muito bem antigamente. Hoje você fala assim, não pode fazer isso. Conosco, na nossa época, a gente aceitava, baixava a cabeça. Hoje as crianças é uma geração diferente. Você fala, não pode. Por quê? Você vai explicar o porquê que não pode. Se você falar que não pode, aí que ela vai fazer mesmo. Vai fazer para pirraçar, né? Ela quer saber por que não pode. Exatamente. E se você mostrar as consequências, é igual com droga. Eu converso muito com o Josué, eu falo, eu mostro o que a droga faz com uma pessoa. É aquele momento ali. A internet é uma droga, né? Digamos assim. É aquele momento ali de prazer. Mas e o final? Você Aonde tem que... vai parar? Aonde que vai parar? Cracolândia, em São Paulo, aumentou terrivelmente, que foi preciso do prefeito lá entrar em cena, que a coisa estava tomando conta da cidade. E eu creio que não vai resolver não, que a coisa enraizou mesmo. Assim é todos os males. Se tivesse um pai, uma mãe, que mostrasse o filme para eles, quando estava sendo tentado a entrar, talvez muitos deles não entrariam. Então é bom, é importante demais essa palavra da irmã Raquel. Você não só dizer não pode, mas mostrar o filme, que tudo hoje tem filme, né? Mostrar o filme de um drogado, tá vendo? Vai parar aí, ó. Tá vendo esse coitado desse drogado? Nós temos aí ex-jogador, ex-milionário, que era cantor, hoje vive na Cracolândia. Semana passada mesmo eu vi uma reportagem disso. Se tornou um drogado. Por quê? Porque não teve um amigo para mostrar para ele que aquele caminho que ele estava entrando era um caminho, era um buraco. E aí entrou, e para entrar é fácil, para sair é só a misericórdia de Deus. Irmão Juraci vai nos ajudar aqui. O Juraci é militar, conhece bem da área também. Eu só queria dar um conselho para a igreja, para quem está ouvindo. As pessoas têm mania de postar tudo. Se ela vai num shopping, ela está tomando um refrigerante, ela tira foto e mostra, estou no shopping. É o que o irmão Ricardo falou. As pessoas estão dando a localização de onde elas estão. E o que está acontecendo muito hoje é assassinato, porque a pessoa mostra a localização que ela está. São sequestros. Esses programas de policial, e desde que começou, o senhor lembra do Gil Gomes Dias nisso? Desde aquele tempo minha alma reprovou aquilo. Aquilo é uma aula para formar bandido. Bandido ouve aquilo lá, no programador dizendo do assalto do fulano, bandido disse, a policial pegou ele porque ele falhou nisso. Nisso aí eu vou trabalhar com mais critério para o policial não pegar, para mim não me pegar. Esses programas como é que chamam, Juraci? Esses programas de militar, de assaltos. Polícia das ruas, né? Polícia das ruas, de reportagem. Sim. É uma escola para formar bandido. É uma escola. E aí o que acontece? Tanto no Gama como aqui no Goiás, está tendo muito roubo de casa. As pessoas entram com o carro, encostam o carro dentro da casa, levam tudo dentro de casa. Mas por que está acontecendo isso? As pessoas saem de férias, ou saem para um retiro mais prolongado, aí fica postando na rede social. E aí o bandido vê que a casa está só, vai lá e rouba tudo. É o conselho que eu dou, não posta em nada. Isso. Não posta. E eu gosto muito de viajar. Eu nunca postei uma foto minha eu viajando. Isso acontece muito no Facebook. Porque isso é uma satisfação pessoal da pessoa. Você tem que estar divulgando as coisas suas. O que você tem que divulgar? Não é? Às vezes você tem uma filha que às vezes anda bem arrumadinha, direitinha. Ninguém tem olhos mal para ela. O dia que você põe ela de uma maneira desajeitada em casa, uma foto dela na rua, os vizinhos já vão começar a olhar ela com olhos diferentes. Porque descortina aquela santidade. É verdade. Então, você tem que ter uma vida particular, privada. Você não tem que estar divulgando sua vida para ninguém. Exatamente. É isso aí que está facilitando a criminalidade, facilitando o estupro, como o Ricardo falou. Facilitando. O vagabundo não está tendo mais dificuldade. E a culpa é sua, você que expôs. Porque você está facilitando. Né?
Você que expôs, a culpa é sua. Facebook quer dizer face no livro. Facebook quer dizer face no livro. Você coloca a sua vida no livro, no vídeo. Isso o mundo inteiro vê. Ainda põe endereço, tudo. A pessoa vem mesmo. Esse Facebook é só saber da vida dos outros. Só isso. Só para saber a vida dos outros. Olha, a pior coisa que tem é estar divulgando sua vida. O único que você tem que divulgar é para Jesus, para o pastor, para o advogado, se caso você entrar em problema. São pessoas, ou para o contador, se entrar em problema. São 4 pessoas que você não pode mentir. Você tem que divulgar a sua vida, item por item, para ele te ajudar. O pastor, o advogado, o contador e o doutor. Essas 4 pessoas você tem que contar direitinho sua vida, porque eles precisam saber, para saber como te ajudar. Mas as outras você não tem que contar, não. Senão eles vão explorar e te estragar. Ah, pastor, mas a minha autoestima está baixa. Eu tenho que pôr que eu estou viajando, que eu estou num rio bonito, assim. Eu quero, às vezes, pontuando lá. Você está desgraçando sua vida. Mas eu quero mostrar, pastor. Você quer mostrar, você está expondo que a sua casa está vazia e o bandido pode ir lá roubar, do jeito que o irmão Juraci falou. O profeta, eu pedi ao irmão Walsh comentar esse parágrafo, o profeta colocou, ele é pertinente ao assunto. Para a gente encerrar. Isso. Mensagens das 7 eras da igreja, a era da igreja de Tiatira, parágrafo 89. Eu não porei sobre vós outra carga. A palavra para carga é peso ou pressão. A pressão das idades, das trevas, ou fazia vergar ou quebrava, curvar ou morrer. Era a Inquisição, o poder do império sustentando a adoração satânica. Organizem-se ou serão mortos. Cada era teve suas pressões. Por exemplo, uma grande carga da última era é a pressão dos ricos, vida superficial e tensão nervosa. Irmão Washington, comenta sobre essa parte. Pressão dos ricos, vida superficial e tensão nervosa. Como o assunto hoje é sobre redes sociais, o que a rede social mais traz para uma pessoa é isso aí, uma vida superficial. Porque a pessoa, quando ela entra por esse caminho pelas redes sociais, ela mostra uma coisa que ela não é, ela passa uma coisa para outra pessoa que ela não é, as outras pessoas passam uma coisa para ela também como ela não é. Na rede social todo mundo é lindo, bonito, rico, feliz, está sempre viajando. Em um relacionamento, qualquer que seja, 15 minutos. Se for um relacionamento no trabalho, conjugal, de pai para filho, existem desafios para você se relacionar com a pessoa. Na rede social, não. Todo mundo se relaciona bem e quando você não tem alguma dificuldade, o máximo que você precisa fazer é deletar aquela pessoa. Então, isso causa uma depressão na pessoa, porque a pessoa, ela passa, assim, a ser uma pessoa superficial. E ela acredita que aquilo ali é a solução dos problemas dela, porque enquanto ela está ali diante do computador, ela está se sentindo bem, porque ela não tem nenhum problema. Mas quando ela vai para a vida mesmo, esse é o caso de tanta depressão. É a realidade. Gente, como é que pode? Os africanos, está acontecendo muito lá com o povo da África, sabido que todo africano, quase todos são doutores, pelo menos os que têm visitado nós aqui no Brasil. E tem muita gente lá assim. Ele liga para uma viúva rica aqui, eles ficam sabendo não sei como. Dizendo, olha, eu sou um jovem, eu sei que a senhora é viúva e quer casar, eu também me interesso casar. Só que para mim poder ir aí conhecer a senhora, eu tenho que pagar uma dívida aqui de tantos milhões. E a senhora manda para mim um pouco aqui para me ajudar a pagar, para me agilizar a minha viagem. Eu vi a senhora no Facebook, é o caso que o Juraci falou, a pessoa se expõe. E a senhora é linda demais, me encantou, eu quero conhecer a senhora. E não fala a senhora, não, fala é você, né? E eu quero casar com você, me manda aí um dinheiro. E o que tem de mulher, você conhece essa história, que já mandou dinheiro
e depois descobre que caiu no embaraço. Tem umas que até fez financiamento no banco para completar aquele montante de dinheiro para mandar para ele, mandou. E depois ele nunca veio, não veio. Então, tudo isso é internet, é truque. E se você não tiver o Espírito Santo, você cai. Você cai. O Espírito Santo nos livra de tudo isso, gente. É verdade. Você quer livrar dessas coisas? Seja cheio do Espírito Santo. Amém, Senhor. O Espírito Santo te dá postura, filtra as coisas para você. É tão bom ter o Espírito Santo, você não embaraça com essas coisas que nem lá você não vai. Verdade. Nem no campo dele você não vai. Amém, amém. Você foi ajudado nessa tarde? Vamos orar com o nosso irmão Ricardo. Irmão Israel, já fica aí para cantar o seu hino. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por ter nos trazido até a Tua casa para termos um ensinamento como esse, Pai. E que não seja, Senhor, só para entrar em um ouvido e sair do outro, Pai. Mas que seja, Senhor, para fazer uma mudança espiritual em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos pelo pastor ter dado uma direção como esta, Pai. E que o Senhor continue abençoando o nosso pastor e o ministério dele. E agradecemos a Ti, Pai, no santíssimo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão Israel, cante, meu irmão. Deus abençoe. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal o escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal o escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, ele sim satisfaz. Jesus é melhor, sim, ele é amor, caminho, luz.
verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim.